Olá, meu amigo e minha amiga do canal Silvana Sil, falando do que te faz bem. Meu querido, minha querida, eu quero tratar hoje sobre um assunto que só de pensar nele eu suspiro, sabe? Nós estamos vivendo uma sociedade, um mundo que parece estar de cabeça para baixo, né? O número de suicídio, ele não tem sido pequeno. Simplesmente pessoas se sentindo vazias. E, de fato, há um motivo para tudo isto, onde as pessoas se enchendo cada vez mais, né, de teorias e pouca prática, e até mesmo onde muitos mostram o problema, mas não auxiliam como encontrar a solução. E eu quero ler com vocês um texto que ele traz a resposta para isso. Ele está escrito em Isaías, no capítulo 1, no versículo 2. Ouvi-me, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel, eu poderia dizer aqui, o meu povo não tem conhecimento. O meu povo não entende. E é assim que está vivendo, né? A sociedade de hoje, tanto conhecimento, porém vazio. Porque, querido, se você pega um galho e você arranca ele da árvore, ele perde a seiva, ele não tem como receber a seiva que traz a vida. Então esta é a resposta para aquele que não entende por que está se sentindo tão incompleto. Sabe por quê? Porque não tem ninguém que conheça melhor o seu produto do que aquele que criou ele. Não, você não vai encontrar respostas para a tua vida que seja fora de Deus. O homem, ele consegue se completar e se realizar. Primeiro, quando ele se chega para Deus e ele consegue encontrar em Deus esta realização. E segundo, quando ele compreende qual é o propósito para o qual ele está aqui na Terra. Porque ninguém foi colocado no mundo sem um propósito. Mas quando o indivíduo ele perde o propósito da sua vida, o resultado é o que a gente está vendo. Sugiro a você, comece o dia lendo a Bíblia. Você não consegue dar sono na hora que vai ler? Comece a jejuar. Se você jejuar, eu te digo, simplesmente a voz que você vai ouvir é do Espírito Santo, não a voz da tua carne. Isso é fato. Quem está falando para você é uma pessoa que já viveu essa realidade. Eu não tinha estímulo para ler a palavra, eu não tinha estímulo para oração, mas depois que eu passei a fazer do jejum, né, uma prática de vida, aquilo que é do Espírito começou a ter um valor especial para mim. Então, fica a dica para você. Já ouvi várias vezes, entregue o seu problema. Só que nós temos uma natureza simplesmente inquieta, queridos, e só o Espírito Santo de Deus pode acalmá-la. Nós temos uma ansiedade natural dentro de nós. Eu era ansiosa, mas hoje eu aprendi que descansar em Deus é a melhor solução. Não há outra. E nós agimos como tolos enquanto não nos rendemos a Deus. Então, como é que eu vou entregar? Primeiro, eu preciso entender que a minha vida, quando eu entrego a Ele, né, não apenas o problema, mas a vida, eu preciso primeiro entregar a vida. Se eu não entregar a vida, eu não vou conseguir entregar as outras coisas. Ele diz lá, inclusive, em Salmo 37,5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E isso é real. Ao perceber isto, né, fiz essa entrega da minha vida. E, inclusive, eu vivi uma situação muito séria. Né, vou colocar isso como um testemunho de, naquela empresa, nós vendíamos materiais fotográficos. A loja estava com uma das funcionárias em férias. Quando eu voltei do meu almoço, ela me perguntou se aquela máquina, né, tinha sido vendida. Quando eu disse que não, ela, claro, né, falou que justamente a máquina havia sido roubada. E eu teria que pagar aquela máquina, queridos. Por quê? Tinha sido, segundo ela, no meu horário. Só que o nosso Deus é um Deus fiel. Eu confesso que eu fiquei muito abatida, muito aflita naquela ocasião. Eu era ainda bebê no Evangelho, né? Orei a Deus e fui para a igreja, né? Apenas dizendo para Deus que me desse uma solução. E uma irmã, ela, na área mesmo assim, sabe, externa da igreja, não estava em momento de culto, ela falou, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, esse é o segredo.
Nós não entregamos apenas a nossa vida, nós entregamos tudo que envolve ela, inclusive os problemas. Tudo que é nosso passa a pertencer a Deus. E o que é dele passa a me pertencer. Isso é fato. E o que acontece? Quando eu vi aquilo, e ela disse, então, o problema que você está vivenciando não é mais teu problema. Eu não me recordo se eu tinha compartilhado com ela sobre a situação. Sei que eu fui orar a Deus, e eu disse para Deus, Deus, esse problema não é meu, porque a minha vida não é mais minha, eu entreguei para ti. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, me dê uma solução, e eu não sei o que fazer. Porém, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer com que até mesmo esta pessoa que levou esta máquina traga ela de volta. Quanto mais outra solução. E queridos, Deus moveu tudo de modo tão lindo que, para início de conversa, teríamos que aguardar a pessoa voltar de férias. Isso seria cerca de quase 30 dias, porque foi no início das férias dessa pessoa. Quando ela voltou, foi feito o balanço. No dia do balanço, uma pessoa chegou no balcão da loja e colocou lá em cima justamente um jornal. Nesse jornal, Deus que é onisciente, ele já tinha promovido para dentro da loja justamente uma promoção, né? Onde simplesmente a gente juntava caixas de filmes, que na época ainda era aquele filme de bobina. Aquela promoção, ela dava direito a gente fazer uma troca, né? Justamente do montante de caixas por alguma coisa, que eu nem sabia o que era na época, porque isso tinha acontecido em agosto. O roubo aconteceu em novembro. E naquele período todo nós fomos acumulando aquelas caixas. Quando chegou naquele dia, simplesmente, quando eu abri aquele jornal, aquela bendita máquina estava em oferta em um shopping ali do centro da cidade. Entendi aquilo como uma resposta de Deus. Eu tinha inclusive uma outra opção, que era comprar através de um fornecedor, porque ele teria como pegar a máquina a preço de custo. Só que demandaria talvez mais tempo. Deus colocou aquilo no meu coração inicialmente apenas como talvez até uma forma de eu me aquietar mais, porque eu vendo aquela solução de que eu poderia comprar a máquina a preço de custo, e ela custava, queridos, o dobro do que eu recebia como salário. Então, assim, diante daquela situação, né, eu fiquei já me aquietando por saber que eu tinha essa opção. Quando aquele jornal chegou, eu entendi Deus dizendo, filha, essa é uma solução que eu apresento para você. A máquina custava na loja que eu trabalhava, meus amados, 5.000 e alguma coisa, porque na época a moeda não era a atual, né? E de repente, o que eu recebi era 1.200. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, Deus, guarde uma máquina desta para mim, porque toda promoção tem um prazo de validade. E o que aconteceu? Deus começou a mover as coisas. Antes disso, o pai de uma amiga chegou para mim e disse, né? Ele, sabendo da situação, eu já tinha ido até a casa dele, né, com a filha dele, o conheci. Quando ele soube do fato, ele entrou em contato comigo, fez questão de ligar para a loja e dizer, olha, minha irmã, aqui você não paga só, pode ficar tranquila, pode contar conosco, mas sozinha você não paga. E ficou na expectativa de que a filha repassasse, que ela trabalhava na loja também, né, repassasse para ele a situação, depois que desse uma definição, né, do fato. E o que acontece? Quando eu vi isto, eu ainda falei, não, irmão, eu orei a Deus e justamente eu disse que Deus poderia fazer a pessoa trazer de volta. Ele disse, não, minha irmã, se Deus quiser fazer assim, amém. Mas se não quiser, pode contar conosco. Minha igreja, que era líder da mocidade, chegou para mim e disse a mesma coisa. Então eu vi Deus, sabe, se movendo. A fé, ela faz isto, amados. E o que aconteceu? Naquele dia que eu peguei justamente aquele jornal, eu fui até a supervisora, que ela dizia, nós vamos ter que pagar esta máquina, mas eu sentia no meu espírito que isso era pro forma, sabe? Era só aquela forma de falar assim, meio para amenizar a situação, mas ela não tinha interesse de participar. E eu fui, justamente aquela promoção que eu disse das caixas, elas, naquele período que chegou justamente para a gente o bônus referente a todo o montante das caixas, ela comunicou para mim, né? Olha, nós vamos ter... Cada um teria direito a 500, aproximadamente era 500, frente àqueles bônus. Aí eu falei para ela, poxa fulana, juntando o meu bônus com o teu bônus, né? Mas a gente pode, justamente vai entrar um valor menor. Ela falou, Silvana, só que eles não dividem em prestação. Eu entendi que ela estava tirando o corpo fora, né? Como quem disse, quem vai pagar sozinha é você. E meio assim, né, atordoada, porque eu imaginava que ela estava falando algo que fosse real. E essa minha colega, neste mesmo dia, eu compartilhei com ela, eu disse, justamente a minha amiga, que o pai tinha ligado, eu disse, amiga, olha, é o seguinte, eu vi aqui no jornal que essa máquina, ela tá lá na loja por 3.480.
E, poxa, juntando justamente com o bônus que eu tenho, eu vou ter que pagar bem menos. Só que eu conversei, né? E falei para ela, conversei com a líder aqui da loja e ela disse que não dividia em prestações. E eu entendi que ela não vai participar. E ela chegou prontamente, ligou para o pai e fez um saque de um salário mínimo na época, queridos. Ou seja, eu já tinha aqueles 500, né, da promoção, tinha já 1.200 dela, que era o valor mais ou menos que ela tinha me passado, e a gerente geral da loja me chamou para conversar. E ela chegou para mim e disse, Silvana, nós vamos ter que, você sabe, né, que essa máquina tem que ser reposta, e o que acontece é o seguinte, tinha sido feito também, queridos, uma caixinha de Natal, porque como aconteceu em novembro, a volta da colega aconteceu em dezembro. Ela disse, foi decidido que o que foi justamente doado até aqui vai ser justamente destinado para o pagamento dessa máquina. E ela chegou para mim e disse, olha, e o valor justamente que foi arrecadado foi de 2.400. Já tinha quase o valor da máquina, queridos. Como se não bastasse, né? Essa minha amiga chegou para mim com aquele valor e me colocou em minhas mãos. Eu cheguei para ela, eu ainda disse para ela, vem cá. Só que assim, ela queria que eu pagasse o valor da máquina pelo valor da loja, 5.400. Foi quando eu disse para ela, eu posso comprar fora da loja ou eu tenho que comprar justamente aqui no estoque da própria loja? Ela falou, não, se você tem como trazer até amanhã. Eu falei, tranquilamente, pela fé, né? Porque eu nem sabia se ia conseguir contactar aquele rapaz, se já tivesse terminado o estoque da loja, se ainda existia a máquina. Eu pude comprar e quando fui devolver o restante daquele um salário que ela tinha me dado, ela disse, não, Silvana, é um presente seu. Amados, eu fiquei assim maravilhada. Eu ainda disse, não, mas não é certo, minha irmã. Não, minha irmã, entenda isso como um presente de Deus. Esse é o Deus que a gente deixa de confiar muitas vezes, sabe? Por isso esse lamento de Deus dizendo, meu povo, né? Esquece que tem um Deus com quem pode contar. É mais ou menos isso que esse texto está dizendo. Eu quero ajudar o meu povo, mas o meu povo tem voltado as costas para mim. Então, meus amados, vamos lembrar que temos um Deus que podemos contar com Ele. Vamos nos voltar para Deus e praticar aquilo que Ele já nos orientou. Temos a leitura da palavra, temos a oração, temos o jejum. Vamos viver uma vida de prática para que possamos viver milagres do Senhor. É esse o Deus que está te chamando para viver um relacionamento com Ele. Se você ainda não tem, se entregue a este relacionamento e viva os milagres do Senhor. Vamos viver os milagres do Senhor. Amém? Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.